Bem, pessoal, voltando então com o David Harvey, né, eu tinha parado no outro vídeo. Vamos começar. O que ele está dizendo de políticas identitárias? E aí eu vou pegar uma parte dessa discussão que ele faz para a gente pensar, né, essas políticas no século XXI, ok? É a partir do que ele está dizendo aqui. Então vamos lá. I think identity politics had some very positive elements embedded in it. I think there's a problem to the degree that identity politics is seen as something which is kind of isolated. And recently, of course, there's been a lot of interest in intersectionality and saying, we can't have them entirely separated. As an anti-capitalist, I suppose I would say, what is the anti-capitalist content of some of this identity politics? And I think there's a lot of differentiation there. I don't think, for example, that the gay rights movement has been terribly anti-capitalist. I think that it's, if anything, pro-capitalist in aggregate. I think Black Lives Matter, which comes out of a long history of and has an understanding of its roots in Malcolm X and in Martin Luther King, and a recognition that the race question cannot be divorced from the class question. So there's a form of identity politics which clearly focuses quite properly on the whole kind of history of what was derived from slavery and the position of African Americans in US society and what has happened in terms of the incarceration and politics and all the rest of it. So I think it's quite proper that there be a strong emphasis upon this, but I don't see the Black Lives Matter as being antagonistic to a class politics. In fact, I think they see themselves very much as rooted in the class politics in the way that Malcolm X and Martin Luther King did. So coming out of that tradition, they are, I think, in my view, a kind of a form of identity politics, which for me is very progressive in terms of what it's claiming. I mean, I'm not claiming it's perfect, but I think it's, something that's very different from some of the other identity movements. I think that one of the interesting questions is the women's movement. The women's movement has, had a sort of, Cynthia Russo sort of talks about the unhappy marriage between Marx and feminism, and I think that neoliberalism opened up some opportunities that some feminists have actually found advantageous. So there was a kind of a phase in which feminists took the kind of freedoms that neoliberalism was proclaiming in the early stages and said, this is an opportunity for us. And so, in a way, there was a form of feminism that was consistent with the neoliberal move. But I think, as people like Nancy Fraser and others are now saying, they realize now that this is a fraud and a sham, and they've got to get back to integrating feminism with the class perspective. So the women's movement is kind of, I think, in transition. I don't see, for instance, Me Too as being a very class based slogan. It's a very neoliberal slogan, in fact. So the Me Too movement is, I think, needs to move towards a more class perspective, and there are signs of that is happening. There are many people who are kind of, feminists who say, the Me Too movement is misleading because we need to get back to the conditions which are oppressive to women worldwide, and it's not, sort of actresses who've been mistreated by, this is something which is on the factory floor and in the fields, and therefore we need to deal with the women's question in a much broader way. And you do find that. I mean, for example, in the Kurdish movement, the role of women is quite is
And you go to places like Iceland, and the role of feminism in Icelandic politics is very class-rooted, and I think in Rojava and the Kurdish movement, it's also rooted very much in both an ethnic politics and also a class politics. Bem, aí ele fala, né, da questão identitária, que obviamente dá para fazer uma grande discussão aqui, né? Eu vou só pegar pela fala dele e a partir da fala dele fazer uma reflexão. Então, ele está falando basicamente aí de alguns movimentos. Ele fala um pouco do movimento gay, bem pouco, né? Ele diz que o movimento gay lá nos Estados Unidos tem até uma coisa muito pró-capitalista do que anticapitalista, né? Porque, bem, enfim, depois eu vou tentar discutir um pouco isso, né? E aí depois ele fala da questão negra, né? Principalmente o movimento Black Lives Matter, né? Que aconteceu nos Estados Unidos, e aí ele já vê uma questão de classe, principalmente aí porque eles têm uma ligação muito forte com o Malcolm X, né? Até com o Martin Luther King, mas ele cita mais o Malcolm X. Essa questão de ser anticapitalista, né? Também é importante. E, por fim, ele diz o movimento das mulheres, e aí ele faz uma grande discussão, né? Cita até a Nancy Fraser, né? Que está ligado a uma outra escola, né? Que não é necessariamente a marxista, enfim, tem uma ligação com a marxista, mas não diretamente como o David Harvey, ok? E aí, por fim, ele fala até das mulheres curdas, que a gente até discutiu um pouco, né? Naquela live que a gente fez com o Pedro na semana passada. Ok? Então vamos lá. O que ele está discutindo aqui em linhas gerais, né? Para a gente, né, não ficar um vídeo muito longo. Ele está discutindo o seguinte: o que faz o neoliberalismo? Ele transforma uma política identitária numa política econômica, entendeu? Basicamente o que ele diz é isso. Então, ele vai dizer, ó, o que ele vai falar para as pessoas? É isso aí, galera, vocês têm que lutar, vocês têm que batalhar, por quê? Por mais coisas. E essas coisas são coisas geralmente ligadas a mercadorias. Então, tipo, eu vou fazer produtos para mulheres negras, produtos para homens negros, produtos para gays, produto para mulher, está entendendo? Então, e aí as manifestações que vão aparecendo na mídia, né, nas propagandas, estão ligadas a consumo. Então, por exemplo, a mulher também dirige bem, então eu coloco uma mulher dirigindo um carro. Para quê? Para que mais mulheres consumam. Você está entendendo? Comprem carros. Aí, tipo, mas não é importante? Não, lógico que é importante. Mas eu estou falando o que o capital faz. Ele se utiliza de uma luta, você está entendendo? Que seria, ou deveria ser, contra o patriarcado, contra que o patriarcado, obviamente, tem uma ligação muito forte com o capitalismo. O que ele faz? Ele faz uma luta individual. Vocês entendem? Por isso que ele comenta uma hora lá, ele fala do Me Too, ele condena o Me Too. O que é Me Too? Eu também. Uma luta individual. A luta da mulher. Qual que é a luta da mulher? Da mulher individual. Ah, então eu quero uma mulher CEO do Bradesco, eu quero uma mulher CEO do Banco Itaú, eu quero uma mulher agora presidente do Brasil, eu quero uma mulher prefeita, eu quero uma mulher... É uma mulher. Uma mulher. Uma mulher. Não é uma luta das mulheres. E aí, por que acontece isso? Porque é a luta que o neoliberalismo pega para si, você entende? A luta individual, tipo assim, como se uma mulher chegando em altos comandos acabou o patriarcado. Resolveu-se o problema. E no fundo é o quê? A questão econômica, do consumo. Então eles pegam essa questão do consumo, e aí por isso que ele está questionando, né? Como ele fala no momento gay. Começam a surgir várias coisas ligadas ao consumo gay. Né? Por exemplo, uma outra questão que se levanta, né? Essa questão, por exemplo, isso foi mostrado até por índices, né? Que a questão de valorizar o divórcio, por que era importante a lei do divórcio e a valorização? E eu não estou falando, pessoal, que não tem que ter divórcio, entendam. Essa relação que o capital faz, entendeu? Ele se apropria de um debate e transforma ele numa coisa para ele. Então, por exemplo, o divórcio é importante, por quê? Porque agora as pessoas têm os direitos de escolha. Óbvio que é importante isso. É importante que as pessoas se separem quando não dá certo. Agora, o que é importante? Mas, amigo, o que tem a ver o capitalismo com isso? Ele consegue fazer o quê com isso? Se a pessoa separa, estava numa casa, e uma mulher vai de uma casa para outra, ela vai ter que comprar fogão, geladeira, mesa, televisão. Então, se incentiva o consumo, você tá entendendo? Então, é isso que ele está, né, tipo, dizendo, ó, tomar cuidado com as lutas identitárias sendo apropriadas pelo neoliberalismo.
Ele se apropria das lutas. Então, aí o que ele discute? Como é que a gente sai dessa? Como é que a gente sai dessa questão? Simples. Tentando voltar para a totalidade. Entender de que existe o circuito do capital, ele vai se apropriando dessas demandas quando elas são fragmentadas. Por quê, pessoal? Porque você tira a classe. Não, a classe não é mais importante. Agora a luta da mulher, é a luta do negro, é a luta do gay. Mas o gay é pobre também, o negro também é pobre, a mulher também é pobre. Você entendeu? Aí você tira a questão da classe e aí você transforma as lutas feminista, negra, a luta do movimento gay, LGBTQI, em lutas, em pautas econômicas. E aí, tipo, você faz, então, por exemplo, por isso ele comenta lá da questão gay, né? Eu fiquei pensando no Brasil. Todo mundo apoia as manifestações que fazem os gays na Paulista, não tem lá em junho. Por quê? Tem várias empresas que patrocinam. Vários produtos são lançados. O consumo a todo momento está sendo incentivado e assim por diante. Então, o que o David Harvey está mostrando? Como o capital, ele se apropria de uma luta. Quando é que ele vai ter mais dificuldade de se apropriar? Eu não digo que ele não vai se apropriar. Quando ele tem mais dificuldade. Quando se volta para a totalidade e se percebe de que muitas das questões que são debatidas pela mulher, pelo negro, pelo indígena, né, ele até cita lá os indígenas, pelos indígenas, pelo gay, LGBTQI e assim por diante, acontecem também porque elas estão dentro do circuito do capital. Porque o capital é branco, patriarcal, heterossexual, está entendendo? Ele é assim. Só que ele faz o quê? Ele se transforma naquilo que ele consegue, né, para tentar aliciar esses movimentos e transformar esses movimentos em movimentos apenas ligados ao consumo. Então é isso que o David Harvey está dizendo para a gente prestar atenção. Né? Então, por exemplo, se a gente pegar lutas das mulheres anarquistas, elas sempre tiveram, né, por exemplo, as mulheres como a Emma Goldman, né, sempre tiveram uma preocupação com relação, por exemplo, ao voto feminino. Aí você fala, então não é importante votar a mulher? A questão não é se a mulher vai votar ou não, a questão é que eles estão colocando a pauta feminista na questão do voto. Então, se a mulher vota, não tem mais pauta feminista, acabou. Entendeu? Ela já conseguiu. E é isso, então, que a gente tem que tomar cuidado. Como a elite econômica, ela se apropria disso. E, pessoal, e não é tipo assim, uma pessoa está pensando lá, né? Uma pessoa do mal. É a lógica do sistema capitalista. Se é um sistema que a todo momento quer ter lucro, ele precisa se utilizar de várias nuances para conseguir ter esse lucro. E é isso, então, que o David Harvey traz. Tudo bem, as lutas têm que ser da mulher, gay, negra, LGBTQ, porque tem especificidades, é óbvio, todo mundo percebe isso, ok? Mas voltar à totalidade é importante. E o que era a volta à totalidade? Entender de que você está no circuito do capital. É esse circuito do capital que te faz ser mulher explorada, negro explorado, gay explorado e assim por diante. Se você não se liga nessa questão, você fica o quê? Defendendo pautas econômicas. Aí, tipo assim, então, se tem homem dirigindo o carro, agora tem que ter mulher. Se tem mulher branca dirigindo o carro, tem que ter mulher negra. Se tem, sei lá, homem que vende produtos, né, outros produtos, coloca lá indígenas vendendo os seus produtos. Aí você fala, tá vendo? Agora tem indígena na televisão. Agora já tem mulher negra. Agora já tem homem negro. Mas eles estão como? Essa é a questão. Eles estão ali a serviço de uma pauta que é uma pauta econômica. Então, se a gente não conseguir voltar para a totalidade da questão do capitalismo, as lutas identitárias se transformam em lutas econômicas e aí o neoliberalismo se apropria delas e transforma elas, né, no que a gente vê, basicamente, que é o quê? Pessoas negras fazendo propaganda para ganhar dinheiro e assim por diante. E eu não estou falando que está errado, mas eu estou dizendo que isso não é anticapitalista. Isso não muda o sistema que ele quer, de certa forma, condenar. Por que ele estava excluído? Porque o sistema capitalista faz isso. Ele exclui, ele é da exclusão. E no momento que ele percebe que ele pode ter uma outra lógica, ele se apropria dela. Então, acho que é isso. Legal para a gente pensar aí com o David Harvey. Beleza? Então, um abraço a todos e todas aí e vamos continuando aí com alguns vídeos, quem sabe do David Harvey. E aí eu vou voltar também no dicionário anarquista. Um abraço a todos e todas.